você está com o rio entupido, uma certa quantidade de chuva, a mesma quantidade de chuva, vai provocar inundações, que é exatamente o que a gente vê quando se tenta dissociar a bacia, dizendo que áreas urbanas são diferentes de áreas rurais. A bacia é uma só. As consequências são percebidas e refletidas na bacia como um todo. Além disso, desse assoreamento, a gente tem um aumento a água, em vez de ficar transparente, ela vai ter uma grande quantidade de argila, de areia misturada com ela. Com isso, entra menos luz, consequentemente a gente vai ter menos produção, menos algas crescendo nesse rio e, consequentemente, menos peixes. Então você vai ter um impacto na redução da quantidade e também o desaparecimento de algumas espécies. Além do mais, em geral, esse solo vai estar carregando ou fertilizantes que foram utilizados na agricultura e vão na cidade. Então, a atividade agropecuária, como a atividade industrial, como a nossa atividade ao dirigirmos um carro, ela tem impactos ambientais. Nós achamos natural que uma indústria tenha que ter filtros, que ela tenha que ter mecanismos de diminuir o impacto da sua atividade. Portanto, também seria natural a gente pensar que a área de preservação permanente atua como um filtro dos impactos que a atividade agropecuária poderia ter no curso d'água e as suas consequências. Professor Jolie, o senhor tem mais 5 minutos. O professor Aleixo me pediu para fazer uma divisão equânime por isso. Tá bom. Bom, essa questão do assoreamento não tem um impacto só em termos de custo de tratamento de água. O sedimento que é jogado no rio, ele vai ser carreado e vai se sedimentar em represas. Em represas que, no nosso caso, na sua grande maior parte, são hidroelétricas. Portanto, você vai entupi-las com sedimento, reduzindo a sua capacidade de água, de armazenamento de água, portanto, de geração de energia. Isso é para uma represa de Minas Gerais num espaço de 40 anos. Se perdeu praticamente 40% da capacidade de armazenamento de água. Então, isso tem custos. Bom, se a gente pensa em alguns grupos específicos de animais, no caso, por exemplo, anfíbios, a mudança proposta no Código Florestal para rios com menos de 5 metros de largura, metade das espécies desapareceriam, porque depende dessa vegetação de uma forma muito intensa. Se a gente passa para grupos maiores como mamíferos, né, essas áreas de APP muitas vezes são importantes corredores ligando áreas maiores de reserva, permitindo o fluxo gênico das espécies que aqui transitam. Logicamente, isso vai depender da largura, da qualidade e da capacidade de conexão que essas áreas vão ter para a gente tê-las como corredor. Então, isso produz o fluxo gênico, porque espécies que, em geral, evitam cruzar áreas abertas. As áreas ciliares são abrigo e são hábitat para muitas espécies nativas. Só para a gente pegar um exemplo aqui, né? Um estudo feito utilizando uma anta que está aqui com um colar de telemetria e a gente monitora a movimentação dela. A gente vê que a movimentação dela está muito acentuadamente presa às áreas de preservação permanente ao longo das margens dos rios. E, logicamente, o seu predador natural vai ter uma concentração exatamente sobreposta a essa. Então, essas áreas são fundamentais se nós estamos pensando em manter a nossa diversidade de mamíferos. Quando a gente faz a comparação com a várzea amazônica, né, a gente vê que para muitos grupos a diversidade de espécies na várzea é tão grande quanto na terra firme. E as espécies da várzea são específicas da várzea. A mudança disso pode levar à extinção. Foi extinções locais, como foi o caso do cervo do Pantanal, lá na região
de Porto Primavera, onde originalmente você tinha uma população grande de cervo aqui, nessa área alagada. Na primeira fase de enchimento, ele se migrou para ilhas e outras áreas marginais, mas a segunda cota de alagamento, basicamente o cervo desapareceu nessa região. Campos de altitude, que também deixam de ser protegidos pelas alterações propostas, são outra área de importância porque tem flora e fauna específica. O mesmo a gente pode falar dos campos rupestres. A questão da reserva legal, né, ela tem um papel muito diferenciado quando a gente pensa na Amazônia, quando a gente pensa nas áreas da região sudeste e centro-oeste que já estão muito mais fragmentadas. Na Amazônia ela é fundamental para manter as grandes áreas florestais onde você consegue manter todo o conjunto de espécies. Nas áreas mais fragmentadas, ela tem um efeito importantíssimo do que a gente chama de trampolim ecológico. Um animal, um mamífero de grande porte, possivelmente não se deslocaria daqui para cá, as populações ficariam isoladas nesses fragmentos. Tendo as áreas de reserva legal, você pode ter, como um trampolim, os animais transitando e, portanto, mantendo o seu fluxo gênico. Esse é um estudo feito na região do Morro do Diabo, em São Paulo, mostrando como a ANTA aqui está usando essas áreas pequenas de reserva como importantes corredores, usando como princípio, base principal, a própria reserva. Então, a restauração das áreas de reserva legal, ela é viável hoje, o Ricardo vai falar mais disso, e ela precisa ser feita como espécies nativas, porque de outra forma a gente não restaura as funções ecológicas, nem tampouco a nossa biodiversidade. Um dos aspectos que tem sido bastante utilizado em relação a criticar a eficácia do atual código é que, se de fato todas essas nossas previsões de cientistas fossem verdadeiras, como em algumas regiões o código não tem sido respeitado, nós já estaríamos sentindo os efeitos do não cumprimento do código. E de fato nós estamos sentindo. Se a gente faz uma rápida evolução na lista de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção, em 1968 a primeira lista tinha 13 espécies. Em 92 isso subiu para 108. Hoje são 472 espécies. Então, muitas espécies realmente estão entrando nesses estágios em função dessa fragmentação acentuada. É lógico que a lista também aumenta com o aumento do conhecimento que nós temos da biodiversidade brasileira. Mas, sem dúvida, o desrespeito ao código, e se esse desrespeito for legalizado com as propostas de modificação, a situação vai ser muito pior, né? E o mesmo em relação à fauna. Nós tínhamos inicialmente 44 espécies, depois 206, e hoje nós temos 627 espécies na lista de animais ameaçados. Então, como eu disse, parte do aumento é porque a gente conhece melhor, mas inegavelmente a questão de fragmentação, de destruição de hábitat tem um impacto bastante grande, e é exatamente por isso que, do ponto de vista de conservação da biodiversidade, a reserva legal e as áreas de preservação permanente são fundamentais para que a gente mantenha esse enorme patrimônio natural. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar.